Então, tem que ser visto dessa forma, tá? E outra coisa, agora principalmente para os terapeutas, é importante que você que conhece os traços de caráter, que você, principalmente os analistas corporais, que você utilize isso de uma forma que seja para ajudar o cliente. Então, o cliente ele vai trazer uma necessidade, ele vai trazer uma queixa, um problema. E você tem um conhecimento que vai ser muito útil para aquela pessoa. Só que se você utilizar isso para impressionar o cliente, mais do que para ajudar o cliente, aí você começa a inverter a lógica das coisas, tá? Então, às vezes, dependendo da técnica que a gente usa, da forma como a gente aprendeu, você tem que impressionar o cliente, você tem que adivinhar como ele funciona e você tem que causar um choque de realidade nele. Tá, mas isso serve a que propósito? Se for o propósito de impressionar para o cliente ficar assim chocado e querer continuar com você, está colocando seus interesses acima dos interesses do cliente. Tá? Então, tudo que você faz no seu atendimento, no seu processo terapêutico, tem que ter uma finalidade e essa finalidade tem que ser interesse do cliente para melhorar a queixa que ele está trazendo, para amadurecer aquilo que ele está buscando amadurecer. Não é para você ganhar, não, agora eu vou falar dessa forma, vou impressionar o cliente, porque aí ele vai me indicar para muitas pessoas e ele vai continuar comigo e vai querer pagar mais caro pela minha sessão porque eu vou impressionar. Não. Uma coisa vem depois da outra, tá? Então, primeiro você olha para a necessidade do cliente, o que ele precisa. Ele precisa que eu fique impressionando ele ou ele precisa que eu apresente soluções verdadeiras para ele? Respostas. O que ele precisa? Aí, se eu vou lá e olho para a necessidade do cliente e consigo me conectar verdadeiramente com aquela necessidade e atender aquilo da melhor forma possível, aí sim vem o reconhecimento, aí sim vem as indicações. Então, isso é consequência de um bom trabalho. E eu começo o bom trabalho quando eu me conecto com a necessidade, o que ele precisa. Tá? E não é muitas vezes o que ele quer, é o que ele precisa. Às vezes o cliente chega querendo uma coisa, mas ele precisa de outra. E aí você tem que conduzir para isso também, tá? Acredito que, acima de tudo, devem ser levados em consideração os fatores humanos e externos. Exatamente. Tem outros fatores, né, que você deve levar em consideração. Então, você não pode ficar muito limitado, assim, não pode ficar naquela caixinha, é só traço de caráter.